Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Marielas aqui na TV Boituva. Estamos hoje aqui no Absurdo Bar fazendo essa gravação. E hoje é um dia muito feliz para mim, porque essa minha grande amiga veio de São Paulo, especialmente para ser entrevistada por mim aqui em Boituva. Ela é dentista como eu, é autora de um livro para crianças que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. O nome dela é Naya Tonhá. Então, antes da gente... Muito bem, agora vai começar, hein, Naya? Seja muito bem-vinda. Naya Tonhá Almeida, cirurgiã dentista, especialista em ortopedia funcional. É uma das pessoas que eu conheço que sabe mais sobre respirador bucal. Trabalhou muitos anos com a doutora Gabriela Doroti. E, enfim... É uma pessoa que eu admiro muito e eu quero que ela compartilhe um pouco do conhecimento dela aqui para vocês. Boa tarde, Mariela. Boa tarde, pessoal. Muito feliz com o convite, muito feliz com esse reencontro, né? Você está falando uma porção de coisa, mas assim, a gente estudou muito juntas também, então esse conhecimento é compartilhado. Gente, tudo bem, né? Mas aqui hoje ela está aqui para brilhar. Bom, deixa eu mostrar para vocês esse livro dela, que é um filho, né? Quem escreve livro sabe. Sim, tenta posicionar ele na câmera. Esse é um filhinho. O nome do livro é Golfinho Tem Dor de Dente? Golfinho tem dente, Naya? Pois é, tem dente e ele é diferente dos humanos, que têm duas dentições. Os golfinhos só têm uma dentição. Então, eles precisam cuidar muito mais dos dentes, né? Olha só, o golfinho tem dente. Aí, se o dentinho do golfinho doer e tiver que arrancar, não vai ter outro para nascer. É isso? Exatamente. Mas eu acho que o mais importante do livro é despertar nas crianças assim, o prazer de cuidar dos dentes, ter um envolvimento com o personagem, que o golfinho é um personagem muito querido, né? Muito envolvente. E eu tenho feito esse trabalho assim, divulgando em escolas, para poder a gente já estabelecer os hábitos, né, de cuidado dos dentes desde pequenininho. Bom, e a prevenção em odontologia, a mais conhecida é essa que você acabou de falar, que é a prevenção de cáries. Sim. Mas a gente tem outras preocupações, né? Sim, com certeza. A gente tem outras preocupações e a gente vai falar delas, mas eu queria muito falar sobre o projeto. Posso? Pode. Fica à vontade. O que eu queria falar do projeto é assim, eu tenho um projeto que está aprovado pelo PROAC, que é um projeto de levar esse livro para as escolas. Vai ter doação de livros, vai ter palestras que vão esclarecer a população sobre os cuidados preventivos da cárie e, principalmente, como a cárie se desenvolve, né? Porque não é só o flúor que vai combater a cárie, mas, em especial, os cuidados da alimentação, os cuidados na escovação, o como escovar. E, nessa palestra, o livro ele é mais uma ferramenta para poder levar isso para as crianças. Então, estou à procura de empresários que contribuam com o ICMS. E, na verdade, esse projeto ele é todo voltado com o custo que a empresa vai ter com o ICMS. Então, a empresa não vai ter custo com o projeto. E ela vai ter o nome dela associado a um projeto muito bacana, né? Nossa, gente, vale a pena, hein? Se você tem uma empresa, você paga aí o seu ICMS, Sim. Saiba que você pode destiná-lo a uma causa muito nobre que pode salvar a boca de muitas crianças no Brasil. E ter o seu nome associado a belos sorrisos. Sim. Né? Quer patrimônio melhor do que esse? De jeito nenhum, cartão de visitas, né? Sim, com certeza. Bom, então vamos contar para o pessoal qual é a nossa preocupação enquanto dentistas, Sim. Ortodontistas, ortopedistas funcionais, conhecedores da função bucal e da respiração, do quanto isso influencia, né, na saúde da criança. Qual que é a nossa preocupação quando a gente vê uma criança que acabou de nascer? Então, a gente precisa mesmo cuidar disso, porque às vezes as pessoas, as mães, os pais, né, de um modo geral, eles acham que como essa dentição ela vai ser trocada, ela não precisa de um cuidado especial. E a gente sabe que é diferente disso, né? Aos 3 anos de idade, a criança já tem toda a dentição completa e ela já tem todos os dentes permanentes na boca. Então, assim, o osso ele tem que estar desenvolvido de acordo. Então, quando o bebê nasce, ele nasce com aquela distoclusão fisiológica, né?
Gente, distoclusão, traduzindo, é aquele queixinho para trás do bebê, sabe? A gente tem uma imagem dele aí. Você quer ir mostrando as imagens e a gente vai conversando? Eu acho legal. Vamos Né, mostrar, porque aí fica mais esclarecendo. ilustrativo, né? Sim. Esse é um bebê com uma distoclusão e, como eu falei, ela é fisiológica, então vai facilitar o momento do parto, né? E essa distoclusão, ela vai ser corrigida. Como ela é corrigida? Ela é corrigida através da amamentação. A amamentação faz o movimento da mandíbula ser ritmado e esse exercício faz pode colocar o da amamentação também, que esse exercício em ordenha, ele faz a mandíbula se desenvolver. Então, esse movimento que ela está falando de ordenha é o movimento que o bebezinho faz com a língua e com a mandíbula, né? Isso. É um movimento em conjunto ali. A língua ela faz tipo uma onda, né? Para ordenhar o leite. Isso. E a mandíbula ela faz esse movimento de avanço, vai e vem. Ela avança e vai. E aí, é justamente essa liberdade mandibular que dá aos côndilos, na verdade é uma região retrodiscal que dá o estímulo de crescimento da mandíbula. É na articulação, gente. Sabe aqui, ó, alguém já ouviu falar de ATM? É essa articulação que vai sendo estimulada, né? E vai crescendo o côndilo, que chama cabeça da mandíbula agora. Muda de nome. Então, na verdade, é muito importante isso, que essa liberdade é o que vai fazer desenvolver. A liberdade tanto no momento do nascimento, com a amamentação, e depois a liberdade na mastigação mesmo. A gente tem imagens que eu acho que vai deixar bem claro isso. Vamos mostrar... ainda não é da mastigação. Então, essa daí é um bebê de 6 meses que você percebe que foi corrigida essa distoclusão, justamente porque foi um bebê amamentado. O bebê que vai usar uma mamadeira, ele não vai ter o mesmo tipo de estímulo. Então, é um bebê que vai já entrar com a dentição, já com essa relação patológica e não fisiológica. Né? Então, essa bebezinha bonitinha da foto, ela já tem o queixinho bem, assim, para frente, normal, né? Harmônico com a face. Isso. E a boquinha bem fechada, mostrando que ela tem uma respiração nasal normal. Isso, essa respiração ela vai ser muito importante. Então, como eu falei, que é o desenvolvimento muscular que dá o crescimento ósseo. Né? Então, se a boca está selada, se a criança está respirando pelo nariz, você vai ter um equilíbrio dessa musculatura. E o equilíbrio da língua interna com o equilíbrio da musculatura perioral. Pode mostrar essa próxima foto, ela mostra uma dentição de uma criança de 3 anos. Então, você percebe que os caninos ainda são pontudinhos, né? Essa é uma boca normal de uma criança de 3 anos de idade. O que essa boca precisa fazer? Ela precisa funcionalizar. Né? Então, ela vai funcionalizar através de uma mastigação que dê estímulo. Né? Então, uma mastigação que tenha alimentos duros, alimentos secos. Então, a criança precisa realmente fazer aquela boca grande, tem uma maçã ali. Então, tudo que ela puder ter atrito entre os dentes e ter liberdade mandibular. Sobre esse assunto, vamos só abrir um parênteses, porque você deve se deparar com a mesma dificuldade que às vezes eu tenho quando eu indico os alimentos para as minhas crianças. Sim. Mas eu tenho medo que ele engasgue. Mas ele não gosta de comer coisa inteira. E aí? Então, a gente vai até voltar um pouquinho, porque é a história de como se desenvolve a deglutição, como que se desenvolve tudo isso. E isso tudo é intrauterinamente. Então, a criança nascendo, ela precisa, já está desenvolvido, mas ela precisa condicionar. Então, ela precisa treinar. Se houve o treino da amamentação, vai ser mais fácil da criança receber e aceitar esse tipo de alimentação. Agora, se a criança realmente não mamou no peito, ela não teve esse estímulo, ela foi usada a mamadeira, os outros grupos de músculo, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de aceitação, porque ela não está com aquilo treinado. Mas é tudo treino. Também, se tiver um esforço na oferta, ela vai desenvolver também. E é lógico que também tem os quadros patológicos, né? Que é aquilo que a gente falou. Você quer falar? Não, pode falar, pode falar. Não, a próxima foto, Ovelhinha, essa próxima foto mostra que uma criança de 6 anos de idade já tem espaço entre os dentes, os caninos já têm um certo tipo de desgaste. Essa criança foi aquela criança que mastigou mesmo a maçã. Pode passar o próximo. Pode passar esse próximo. Aí você vê o desenvolvimento de toda a boca, né? Esse grupo de cima é uma criança de 3 aninhos, 4 aninhos de idade, que ela foi funcionalizando.
Então, como a gente estudou, né, Mari? A gente pode ajudar essa boca que não tem realmente uma força mastigatória. Deixa eu só explicar, para ficar mais fácil para o pessoal entender o que é esse monte de boca aí, né? É assim, gente, ó, essas 3 primeiras fotos na parte de cima são a mesma boca. A do meio é a boca só mordendo, normal, e de um lado e do outro, essa boca reproduzindo o movimento de lateralidade. Então, é esse movimento que a criança vai fazer na mastigação. E aí embaixo, dessa foto do meio, é o quê? Criança de que idade? Não, é a mesma criança que foi desenvolvendo. Então, você vê que a criança, a última linha de fotos, é uma criança que já está iniciando as trocas. Então, tem espaço entre os dentes, a boca está preparada, o osso cresceu. Então, essa próxima dentição que vai vir, ela vai ter espaço. Porque tem algumas mães que já sabem, né, que se o dentinho da criança está separado aos 6 anos, isso é um bom sinal que vai ter mais espaço para os dentes permanentes. Isso. A próxima foto, ela mostra justamente... Ah, não, a próxima foto não é aquela. Mas tudo bem, depois a gente continua. Não, pode... O que você... Não, então, na verdade, agora ele passou, vamos falar, então, da importância da respiração nasal. Né? Então, como a gente já tinha falado naquele primeiro slide do bebezinho que estava com a boquinha fechada, é um equilíbrio muscular. Então, o equilíbrio muscular da respiração nasal, a base do nariz é o céu da boca. Então, se eu tenho uma respiração nasal, eu tenho uma maxila bem desenvolvida. Se junto a isso eu tenho uma mastigação bilateral e alternada, com alimentos que deem esse estímulo, o desenvolvimento vai ser normal. Né? Agora, se a gente não tem isso, se a gente tem uma respiração bucal, que pode ser por hábito, mas esse hábito se manter, aí a gente vai ter problema no desenvolvimento. Agora vocês vão ver o que é uma boquinha que não funciona muito bem. Então, essa é uma característica de um respirador bucal, né? Então, você vê o lábio inferior dele, você vê a partezinha brilhante até do lábio, é um lábio que a gente chama de evertido. É um lábio que tem uma certa hipofunção, né? Ele não tem tonicidade. Então, a criança respira... A criança respira pela boca, o céu da boca dela vai ser mais alto, então a passagem de ar pelo nariz também vai estar comprometida, e aí todo o desenvolvimento ósseo vai estar também comprometido. Pode passar a próxima. Essa boquinha de uma criança, por exemplo, de 6 anos, é patológica. Parece bonita, parece que está bem, né, harmônica, mas assim, você vê que falta espaço para os dentes nascerem, para a troca dos dentes. Então, essa é uma boca que precisa de cuidado muito rápido, assim, não pode demorar para o cuidado dessa boca, porque a função dela está comprometida. Aí a gente vai mostrando outros problemas também. Você vê que os caninos não têm desenvolvimento, são todas crianças que não têm liberdade mandibular. A falta do atrito entre os dentes faz com que os dentes não se desgastem, com que o osso não cresça, e aí as masoclusões elas vão permanecer, porque ela não se autocorrige, né? Tem que ter a intervenção de um dentista. Eu acho que é legal você falar do movimento de mastigação que acontece quando a criança tem essa atrofia de 1º ou de 2º grau, que é mais que é a charneirinha. Né? Na verdade, a gente deveria até ter trazido um modelinho, né? Mas a gente faz com a mão, eu seguro para você usar a sua mão. Então, na verdade, a gente tem a mandíbula, né, e tem a maxila. Então, a mandíbula ela tem que fazer movimentos bilaterais e alternados. Isso faz com que ela vai golpeando a maxila e a maxila vai crescendo, vai se desenvolvendo. Quando a criança tem essa hipofunção, essa criança não tem esse estímulo mastigatório, ela não foi treinada para usar, ela tem uma mastigação em charneira, que ela só abre e fecha. Com isso, o côndilo, né, que a gente falou que é de onde sai o estímulo, ele não faz esse movimento de translação. Então, não tem desenvolvimento mandibular. Então, os dentes não têm desgaste, o osso não se desenvolve e a maloclusão permanece. Não sei se ficou claro, ficou? Ficou claro, sim, claro. Quer dizer, para mim ficou, né? Depois vocês falam, gente.
Hoje eu tô aqui, ó, excepcionalmente, eu tô com o meu celular. Eu nunca tô com o meu celular ao vivo, porque uma vez uma grande amiga falou assim para mim: "Ai, Mariela, você não responde pergunta ao vivo", ó. Só que não deu certo, porque daí o que acontece? Fica com som aqui e eu fico perdida. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta, que tem uns comentários aqui. Não tá carregando comentário. Você consegue ver para mim se é só comentário, se tem alguma pergunta? Ó, a gente está aqui acompanhando. Não, por enquanto não temos perguntas. Está muito explicativo. Tudo bem. Ou está explicativo e todo mundo entendeu, ou está muito confuso. E as pessoas, do que elas estão falando? Não, mas tem muita gente que às vezes não consegue assistir nessa hora e depois as dúvidas podem surgir. Então, se você está assistindo depois, manda um recadinho. Fique tranquilo, pode comentar aí que a gente responde. Sim. Aquela última foto, que é a fotinho que tem os dentinhos nascendo, acho que é importante falar também. Uma anterior a essa. Esse é o momento que a mãe precisa levar... Quer dizer, esse momento não. Esse momento ela já passou da hora de levar para o dentista. Não deveria ter levado no dentista ainda grávida, para poder receber todo esse tipo de informação. Mas esse momento precisa ser extraído esse dente. Então, precisa ir ao dentista. Aí isso quer mostrar aquele outro casinho de uma atresia, que assim, se você olhar essa boca e você achar que ela é normal, ela não é normal. Então, você vê como o céu da boca está profundo, como o céu da boca está profundo e como o céu, a passagem do ar do nariz, ela está comprometida. Muito bem. Não consigo. É ao vivo. É ao vivo, né, gente? Né? Não, é só para desligar. Tá então, que mais que ia te falar sobre isso? Então, assim, criança na dentição decídua, que é a dentição de leite, né? A primeira dentição, ela vai passar por vários estímulos. O primeiro é a amamentação. É o mais importante. Em paralelo com isso, uma boa respiração. Isso. A amamentação, ela dá o vedamento labial, né? Então, ela já dá o tônus, ela já facilita. Você vê que um bebezinho não consegue mamar e respirar pela boca. Tá? Gente, uma curiosidade. Vocês sabiam que a amamentação, esse instinto de sucção da criança, ele é um instinto fisiológico. A criança já nasce sabendo sugar o peito da mãe. A mastigação, não. A mastigação ela é aprendida. Ela é aprendida. Por isso que muita gente, quando começa a dar comida para a criança, fala assim, ela rejeita, ela põe tudo para fora. Ela não põe para fora, ela está aprendendo. Ela põe para fora porque ela não sabe ainda onde a língua dela tem que ir, como é que ela tem que fazer esse movimento. Então, assim, é insistência. E a insistência, lógico, começa primeiro na papinha, né? E aí ela tem que gradualmente, com 1 ano de idade, a criança já tem que estar comendo a comida da família. E tem muitas mães que ficam dando a papinha durante muitos anos. E isso também é uma das coisas que vai impedir o desenvolvimento. Aí gera estrago na boca. Sim. Falando português, claro, né? As más oclusões, que é como eu mostrei aquele outro dentinho. Parece que está tudo certo, mas não está. Né? Então, precisa tratar. E é legal isso, eu acho que é a gente saber o que é normal, para a hora que você vê uma coisinha fora do normal, falar, nossa, eu preciso corrigir isso. Agora, vamos falar como que a gente resolve, né? Porque até agora a gente falou como previne, o que está errado. E aí? Sim. E para resolver essas boquinhas que já estão com estes probleminhas, com essas alterações na mordida? Então, a gente tem que procurar um especialista, né, em ortopedia funcional, um especialista que trate de criança, né, que tem vários recursos. Às vezes tem recursos de RNO, que é a reabilitação neuroclusal, que são só pistas nos dentes. Tem casos que a gente precisa de uma disjunção, que já são casos onde a maxila está muito atrésica e aí precisa realmente dar liberdade para essa mandíbula. Então, o tratamento, ele vai depender muito da linha do profissional que você está procurando, mas a gente indica que você procure um especialista, né? Sim, que esteja acostumado a atender crianças, porque, às vezes, o ortodontista, eu sei porque eu fiz a especialização de ortodontia, e, assim, dente de leite, eles não mexem, assim, parece que não é da área. Eu tive que buscar conhecimentos além da especialidade
para conseguir alcançar essa prevenção. Então, a dica é, se você tem um filho que ainda tem somente dentes de leite e você ou não sabe ou desconfia que pode ter algo errado, leve o seu filho num profissional capacitado. Salve a boca do seu filho. Salve logo, porque assim, vamos lembrar que aos 3 anos de idade, a dentição permanente já está lá na boca. Então, assim, a boca tem que se desenvolver a partir daí, para os 6 anos de idade, nascer uma nova dentição. Então, se ela não estiver funcionalizando bem, vai dar ruim, né? Nossa, agora eu tô vendo a foto que ele vai mostrar pra gente ele encerrar. Vai mostrar. É um TBT, gente. É a foto da saudade do Isso túnel do tempo. Isso é para mostrar que a gente estudou bastante. Tem 2 professores queridíssimos ali, que é a Isaura e o Peter. Nossos além mestres. de amigas muito queridas. Sim. Olha lá, é a Fabiola, a Cíntia. Saudade do meu cabelo. A Naia de cabelão. A Marília, que vai vir aqui muito em breve. Sim. A Isaura, que eu gostaria muito de trazer também, Ia quem ser sabe, ótimo, né? E eu, de cabelão. Nossa, essa foto foi no meu consultório em 2008, gente. Nosso grupo de estudos. Foi muito faz bom. tempo. Faz 11 anos, mas tá bom. Mas que bom. Que bom que a gente mantém essa amizade, que bom que a gente continua estudando, né? A gente não para. Sim. É tudo para a gente oferecer o melhor que a gente puder para os pacientes. Naquela época, a Naia nem era escritora, eu também não era apresentadora. É verdade. Né? A gente vai mudando. Vai descobrindo talentos, vai descobrindo outras formas, né, de contribuir. É isso aí. Então, muito obrigada pela audiência, espero que vocês tenham desfrutado do conhecimento e que muitas boquinhas sejam salvas por esta entrevista. Muito obrigada, gente. Qualquer coisa pode deixar um recadinho e a gente responde. Boa tarde. Boa tarde.